Boa tarde a todas, a todos os presentes. Estamos em mais uma das nossas reuniões do G3, do nosso grupo de estudos Trabalho, Educação e Sociedade, do IFRN, em parceria com a UFRN. Eu e Olívia, nós somos os líderes, os coordenadores do grupo, né? E temos o grupo, né? Para quem não conhece o grupo, é um grupo que está em rede nacional com outros grupos, principalmente com o grupo que faz o STED-BR, né? O grupo da Unicamp, que é o grupo de pesquisa História, Trabalho e Educação no Brasil, né? STED-BR, eu acho que é isso mesmo. Porque quando é a sigla, eu fico tentando decifrar sílaba por sílaba, letras da sílaba, né? Que esteve muito tempo, quem esteve muito tempo à frente do STED-BR foi o professor, o Demerval Sarriano, hoje é o José Claudilei Lombardi, né? Então, sem mais, né, prolongamento, passo a palavra para a professora Olívia, né, e para o nosso convidado. E agradeço a presença de todos os que estão aqui, que são alguns do IFRN e também de outras instituições. Obrigada, Chagas, pela abertura. Então, hoje nós recebemos o Juan Carlos da Silva Cruz. Juan é graduado em matemática e tem mestrado na área da matemática e doutorado na educação. Vem num deslocamento dentro da matemática, da chamada matemática mais hard, né, mais aplicada, para a educação matemática, de maneira mais precisa para a história da educação matemática. Se dedica aos estudos referentes à história das disciplinas, em especial a disciplina de desenho, e vem ampliando o escopo para outras temáticas dentro da educação matemática e na articulação com a educação profissional. Então, Juan, sem mais delongas, seja bem-vindo, ficamos muito felizes com o seu aceite para dividir conosco suas experiências de pesquisa sobre o ensino de desenho nas escolas de aprendizes artífices. Aproveito também para agradecer a todos os presentes e dizer que fiquem bem à vontade. Eu penso que para Juan também é mais tranquilo, né, para um diálogo até mesmo durante o processo. Pode ser, Juan? Se for necessário, alguma intervenção. Sim, aqui claro. No chat. Pronto. Então, fiquem bem à vontade, vocês, para os diálogos no chat. E você, Juan, esperamos a sua fala com muito gosto. Fique à vontade. Ok, então boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu queria começar agradecendo ao convite, agradecendo à professora Olívia, ao professor Chagas, por poder estar nesse ciclo de debates sobre história da educação profissional e poder apresentar um pouco o que eu venho fazendo nesses últimos anos e o fruto do meu doutorado, certo? Quando a gente estipulou esse tema, né, o ensino de desenho nas escolas de aprendizes e artífices, o meu objetivo nessa fala vai ser um pouco apresentar esse viés de pesquisa em historiografia da educação profissional, que é a partir das disciplinas escolares, e apresentar o que eu fiz com a disciplina desenho, certo? Que foi o fruto, né, o produto da minha tese, recentemente defendida, e sob a orientação da professora Olívia, né, já como parte dos produtos desse grupo, né, do G3, aqui no Rio Grande do Norte. Ok? Então, vamos começar. Então, quando a gente fala em história das disciplinas escolares, a gente já tem um escopo bastante vasto e conhecido, né, de referenciais teóricos, de autores, porém, tomando como por base o meu campo, que são as matemáticas escolares, né, dentro da produção em História da Educação Matemática no Brasil,
Aquelas que estão atreladas à educação profissional são muito pequenas. Para vocês terem uma noção, a principal revista, periódico atual de História da Educação Matemática, de 179 artigos já publicados, apenas 5 tratam de matemáticas dentro do campo da educação profissional, certo? 5 de 179, é uma porcentagem muito pequena. E não é algo muito diferente quando a gente vai para outras pesquisas com outras disciplinas. Tá? Existe já uma produção consolidada de história das disciplinas escolares, vinculadas à história da educação, de modo geral, e aqui no Brasil, porém, com relação, quando se atrela essa pesquisa à educação profissional, nós temos aí um vasto campo. Muitas vezes existe uma falsa perspectiva de que a trajetória historiográfica das disciplinas, quer seja na educação, quer seja na educação profissional, é semelhante. E o desenho é um exemplo de que não é. Na verdade, existe uma trajetória toda própria, desde a sua concepção, desde a sua gênese, até a sua funcionalidade dentro da educação profissional, cujas disciplinas, mesmo homônimas, mesmo disciplinas com o mesmo nome, por exemplo, matemática, a matemática da educação básica, a matemática da educação profissional, ou a educação artística da educação básica, a educação artística na educação profissional, mesmo disciplinas homônimas têm trajetórias distintas, certo? E isso é um campo ainda inexplorado ou pouco explorado, e que, para nós, no meu entendimento, muito vasto para a gente explorar, né? Para a gente estudar. Alguns pré-requisitos que precisa ser entendido quando se vai fazer a história de uma disciplina na educação profissional, tentei colocar aí nesses diagramas de Venn. A história das disciplinas escolares na educação profissional é um campo de interseção, né? Então, é preciso ter bastante noção da história, o conhecimento da história, em especial da história da educação. É preciso ter a noção do conhecimento da educação profissional e da sua história, bem como da disciplina, que no meu caso é a matemática, né? Porque até basicamente a década de 40, na verdade, essa disciplina, essa cifra com o nome matemática, era distribuída em várias outras disciplinas, como desenho, trigonometria, aritmética e álgebra. Né? Essas eram as matemáticas escolares, que vêm a se unificar e tornar a disciplina matemática que a gente conhece hoje, na década de 40. Certo? Com relação à minha pesquisa, a gente buscava responder essa seguinte indagação: qual o papel constituído para a disciplina escolar desenho na educação profissional ao longo dos anos de 1909 e 1937 na Escola de Aprendizes e Artífices do Rio Grande do Norte? Então, a tese ela tem essa característica de de tomar a história local, de tomar a experiência potiguar para se fazer essa análise, né? Até porque as fontes das quais eu dispunha eram fontes locais, eram fontes da instituição local. Mas ao estudar, ao buscar compreender se o que acontece aqui se amplia ou se repete em outras instituições, em outras escolas de aprendizes, a gente vai percebendo, apesar da pouca literatura que existe, que não diferiu muito, né? Que, na verdade, o mesmo movimento que eu pretendo apresentar para vocês ao longo dessa fala se repete com pequenas nuances, mas vem se repetindo nas escolas de aprendizes no Brasil. Então, vamos pensar um pouco sobre a fundamentação teórica que deu suporte à minha pesquisa e a que pode dar suporte às pesquisas com relação à história das disciplinas escolares, né? O meu trabalho ele vem alicerçado na história cultural, a partir das noções que são próprias da obra do Chartier, né? Então, eu utilizo essas noções ao longo do trabalho, as noções de representação, de circulação de ideias, de apropriação. Nós também nos alicerçamos na historiografia francesa com relação ao campo das disciplinas escolares. Então, trabalhamos com Chervel e Julliard.
e utilizamos como metodologia a interpretação histórica sobre a ótica do Jorn Hilsen, do historiador alemão Jorn Hilsen. Porém, como toda pesquisa, a fundamentação teórica metodológica é uma opção do historiador, uma opção que precisa ser coerente, uma opção que precisa dialogar com os seus objetivos, com as suas fontes, com as suas concepções de historiografia, porém não é única, né? E eu venho hoje em dia me aprofundando um pouco mais em outras concepções, principalmente com relação à história das disciplinas escolares. Isso não quer dizer que não se possa pensar em história das disciplinas alicerçadas a, por exemplo, um outro campo historiográfico, um outro domínio historiográfico que não é história cultural. Essa é uma opção que eu faço. Porém, mesmo dentro do campo da nova história cultural, quando a gente vai pensar em disciplinas escolares, nós podemos ter... existem escolas historiográficas distintas que podem nos dar suporte, né? Hoje eu venho me aprofundando nas leituras do Ivor Goodson, que é um historiador inglês, que tem uma forte raiz na sociologia, né? E compreende a relação da construção de uma disciplina a partir do seu currículo. Então, na verdade, nessa historiografia inglesa, em vez de se falar história das disciplinas, eles se remetem à história do currículo, certo? Porque o currículo é a chave da onde começa a pesquisa. É diferente da historiografia francesa, defendida pelo Chervel, pelo Julliard, onde a prática cultural que se realiza dentro da escola, que se constitui em diálogo com a cultura escolar estabelecida na escola, vai provocar um currículo de fato, um currículo que existe, né? Um currículo na prática. Né? Então, na verdade, essas concepções, elas têm pontos de partidas distintos, mas que dialogam entre si. Segundo a concepção inglesa, nós temos o currículo estabelecido como ponto-chave, e a partir disso, a partir do currículo, vai se estudar a construção desse currículo. Essa construção é um entremeio com a história social muito forte, porque ele vai destacando que é preciso abarcar as influências os fatores internos e externos que influenciaram na construção daquele currículo, na elaboração daquela disciplina dentro desse formato, e termina na realização, ou seja, em como essa disciplina de fato se estabelece dentro do âmbito escolar. Já o Chervel, já a historiografia francesa, tem essa perspectiva de, a partir da cultura escolar e da prática que se estabelece, ou prática cultural, que se estabelece no âmago da instituição, no âmago da escola, nós vamos buscar 3 elementos, segundo o Chervel: a gênese da disciplina, ou seja, como ela surge, a sua função, seus objetivos, para que ela surge, e o seu funcionamento, ou como ela se estabelece dentro dessa cultura. É claro que, ao fazer esse movimento, nós vamos entrando nesse ciclo da relação entre a prática e o currículo. Né? E aí eu venho hoje em dia apresentando um pouco mais, estudando e apresentando e falando um pouco mais dessas concepções do Goodson, apesar de não ter sido a utilizada na tese, mas porque me faz entender que abre o nosso leque, principalmente diante do estabelecimento das fontes, né? Eu tive a grata surpresa, a grata experiência de ter um cabedal de fontes que foram satisfatórias, que foram muito boas, até algumas nem precisaram ser exploradas diante da pergunta, né? Mas nem sempre o historiador se depara com uma situação dessa. Então, a partir do currículo, seria possível se construir uma história das disciplinas escolares, né, diferente das fontes que talvez a gente possa ou não encontrar nos arquivos. Né? O arquivo da instituição na qual eu trabalho e na qual eu fiz o estudo, que é o IFRN, ele é muito bem estruturado e nos fornece muitos dados e muitas fontes. Né? Mas nem sempre é assim. A gente sabe que isso não é algo comum, né? Então,
mesmo assim não há, quando a gente pensa nesse outro formato, né, nesse formato inglês, a gente abre esse leque de possibilidades para a história das disciplinas dentro da educação profissional. Ainda falando um pouco da fundamentação, agora mais na parte metodológica, porque recentemente eu acho que eu venho percebendo isso, né? Que eu vou fazer um merchan. Na próxima semana nós vamos ter o COISM, o 5º COISM, acho que até a Olivia divulgou aí, né, no chat. E nesse COISM eu vou estar dando um mini curso sobre o método de interpretação histórica segundo o Jorn Hilsen, né? E a gente vem percebendo até mesmo nas publicações. Recentemente eu tive uma experiência de enviar um trabalho para um evento do campo da história da educação matemática, e o feedback claro, o trabalho foi aprovado, mas o feedback que me deram é que eu aprofundasse mais as possibilidades de diálogo do Hilsen com a história da educação matemática, porque não é algo comum. E aí eu tentei fazer, mas com os limites do texto, né, de um evento, uns 15 páginas, a gente não pode aprofundar muito, seria um artigo só sobre isso, né? E aí já me fez pensar sobre essa possibilidade para que esse diálogo na história da educação matemática com a metodologia de interpretação histórica se solidifique, né? Porque a metodologia do Hilsen ela é oriunda da história propriamente dita, né? Da ciência histórica propriamente dita, né? Mas, pelo menos ao meu ver, ela deu um excelente suporte para a pesquisa, e porque ela é muito clara, né? Apesar da linguagem meio rebuscada do autor, né, mas ela é muito pautada em método no sentido mais tradicional, no sentido que a gente que vem da formação mais austera, vamos assim dizer, das ciências da natureza e da matemática, compreendem com muita facilidade, ao meu ver, né? Para o autor, a ciência ela se fundamenta no método, ele chega a cunhar essa frase, ciência é método. O método nos fornece essa controlabilidade intersubjetiva, então ele não poda a subjetividade que é própria e necessária para a interpretação do historiador, mas desde que essa subjetividade seja controlada, desde que essa subjetividade fique clara na escrita, por exemplo. Isso faz com que o próprio leitor, ou aquele que vai receber a pesquisa, que vai ler a pesquisa, que vai se aprofundar a partir dela, possa reconstruir o caminho cognitivo construído pelo autor, né, pelo pesquisador, né? E aí ele vai falando, como está nessa citação, o método histórico é a regulação desse processo cognitivo que torna os procedimentos cognitivos particulares reconstituíveis, controláveis e, com isso, criticáveis. Então, deixa claro para aquele que vai ler a pesquisa, aquele que vai buscar estudar a história já construída, a representação já construída pelo historiador, a refazer esses processos cognitivos que o historiador o fez. Né? Para o Hilsen, né, como é próprio da perspectiva clássica da interpretação histórica, o processo se divide em 3 etapas, a heurística, a crítica e a interpretação, e uma vez realizado esse processo, existe a construção da representação, ou seja, a publicização da pesquisa, né, que não está dentro da etapa de interpretação. É um outro movimento, né? Com relação às nossas fontes, como eu disse, eu tive a grata felicidade de diversas destas para o campo da educação, diante da disciplina, desenho. A história da educação matemática hoje tem um vasto repositório alicerçado na Universidade Federal de Santa Catarina, um repositório estabelecido pelo GEMAT, um grupo de História da Educação Matemática. Esse grupo, salvo engano, a sede dele é na Unifesp, né, na Universidade Federal de São Paulo,
Mas, como ele é um grupo em rede, nessa rede, a Universidade Federal de Santa Catarina fica responsável pelo repositório. E não só lá, como também no arquivo da instituição que foi locus da pesquisa, né, que hoje é o IFRN, a gente encontra fontes tanto de ordem organizacional, de ordem didática, quanto também fontes de ordem oficial, documentos oficiais, material, né, material didático. A gente conseguiu trabalhar com os livros que eram produzidos, ou melhor, que foram utilizados para o ensino de desenho na instituição pesquisada. Né? Tanto aquele, que é esse que está em destaque aí do professor Olavo Freire, né? Primeiras noções de geometria prática, como depois do serviço de remodelação e da sua constituição, da sua intervenção em vista da mudança da educação profissional, das escolas de aprendizes e artífices, eles produziram algum material, eles produziram livros e a gente teve acesso a esses livros. Também vimos, como, por exemplo, materiais de cunho administrativo, como livros de entrada e saída, inventários, termos de posse dos professores, né, materiais de ordem legislativa, como os pareceres e as leis, né, que regiam a educação profissional, e materiais que também foram sendo encontrados ao longo da pesquisa, como, por exemplo, periódicos, e aí eu destaquei o Novo Mundo, né? Mas periódicos que vão nos fornecendo informações sobre a concepção de desenho, a representação de desenho vigente no período. Foi assim que a gente foi construindo a pesquisa que eu passo a descrever mais efetivamente agora, né? Como nossa provocação inicial jazia muito no ato de criação das escolas de aprendizes e artífices, né? Uma coisa que nos inquietou para começarmos a estudar a história do desenho na educação profissional, vem do destaque da lei de criação das escolas de aprendizes, onde se estabelece que nas escolas de aprendizes era necessário ter o curso de desenho para aqueles alunos que desejavam e que necessitavam dessa disciplina, desse conhecimento para a boa prática dos seus ofícios. Então, o fato de destacar isso no próprio ato de criação das instituições nos levava a perguntar que concepção de desenho é essa que existia. Então, para responder a isso, a gente fez um recuo histórico e foi perceber que o desenho no Império tinha essa força e essa concepção, essa representação que era importada do iluminismo francês, das concepções de homem produtivo, né, pós-Revolução Francesa. Né? O homem, o cidadão, deveria ser produtivo à sua nação. E para ser produtivo à sua nação, necessitava ter conhecimento, né? Precisava ser oferecido a esse cidadão determinados conhecimentos por meio da educação. Algumas obras que, de fato, foram literalmente importadas, e essa importação consta, inclusive, em debates legislativos, né, no Congresso Brasileiro, principalmente no pós-independência, quando se começa a pensar num sistema educativo da nação nascente, né, do Brasil, agora independente. Então, nós encontramos, né, a forte influência da obra do Marquês de Condorcet, 5 Memórias sobre a Instrução Pública. Dentro dessas obras, nós vamos percebendo o alinhamento do que se chamava desenho numa perspectiva geométrica e numa perspectiva dessa geometria aliada à agrimensura. Por isso era comum se falar, no período do Império, de uma geometria prática. Geometria prática nada mais era do que o desenho aplicado, ou seja, a geometria aplicada ao desenho e o desenho aplicado à agrimensura. Certo? Essa associação foi a concepção nascente
de uma nova disciplina? Ah, Juan, mas existiam, por exemplo, cadeiras de desenho no período do Brasil Colônia? Existiam, né? Aulas livres, aulas de desenho de forma livre. Mas com a concepção de aliar-se ao trabalho, à formação do homem produtivo, não era, só foi, começa a ser vista a partir do Império, ok? E aqui eu faço uma citação da Gláucia Trinchão, né, na verdade é um artigo pós-tese dela, onde ela vai dizendo que o desenho entra no debate educacional iluminista com um papel social importante, de combater o preconceito e a discriminação sobre as profissões mecânicas, a partir das ideias pedagógicas que surgiram nesse período e que propunham a inserção desse conhecimento teórico e prático nos espaços escolares públicos. Ok? Então, no Brasil, ainda no Brasil Império, a gente encontra alguns marcos, né? A partir do ato adicional de 1834, a gente vê movimentos locais de construção do desenho, de institucionalização ou de disciplinarização, né? Transformar o desenho, antes aulas avulsas, em disciplinas, certo? A gente começa a perceber isso com movimentos locais, essas disciplinas, sejam em escolas normais, sejam em liceus de artes e ofícios, mas essa concepção importada do iluminismo francês começa a ser consolidada localmente. Em 1854, com a reforma Couto-Ferraz, nós temos um regimento nacional, né, que aparece o desenho linear, agora enquanto disciplina opcional do primário, e as artes do desenho junto com matemáticas elementares como disciplina do secundário. Então a gente começa a ver esse movimento que o Wagner Valente vai chamar de disciplinarização ou de constituição de uma disciplina, né? Disciplina desenho linear ou geometria. Juan? Prática. Pessoal, eu pediria só um pouquinho de paciência, então, que eu vou entrar em contato com ele pelo WhatsApp. Olá, Juan? Oi, voltei. Eu caí, né? Ah, tá. Caiu um pouco isso. Em que momento eu caí? Você falava dos estudos do Wagner Valente sobre a constituição das disciplinas. Foi cerca de 15, 20 segundos no máximo. Ok, certo. Então, acredito que eu estava... Não, não perdemos muito. Eita, tá travando de novo, Juan. Olá. Juan? Oi? Juan tá travando novamente. Travou Eu novamente. já estou mudando de máquina, porque se acontecer novamente... Quando eu digo mudar de máquina, é porque cada máquina está numa rede diferente aqui em casa. Aí, Ah, por isso que sim. eu digo, na hora de qualquer problema, eu mudo de máquina aqui. Certo? Já vou deixando a Tá, outra a ponto de bala. Mas vamos ver se a gente consegue tá. continuar. Então, o que o Wagner vai falando do movimento de institucionalização, ou seja, aqueles saberes se alinham, se são constituídos dentro de uma disciplina, de um dentro de uma cifra pedagógica, né? Isso vai acontecer de modo oficial nacionalmente em 1854, com a reforma Couto-Ferraz, mas essa disciplina, ou essas disciplinas que surgem, elas ainda são disciplinas opcionais. Só em 1879 surge a disciplina como obrigatória, chamada Elementos de Desenho Linear, certo? Obrigatória para o primário. Aí o que acontece? A reforma Leôncio de Carvalho, ela chega no legislativo para ser avaliada
né, para ser analisada, e cabe ao Rui Barbosa elaborar um parecer sobre essa reforma. São seus famosos pareceres, né? E nesses pareceres, ele se dedica a analisar ou a avaliar cada uma das disciplinas. E de forma especial e particular, ele destina um bom tempo, uma boa parte do seu documento, que acaba fugindo das regras de um parecer de modo normal, né? Que era mais sucinto. Ele, na verdade, faz uma contraproposta de reforma e ele vai para a pesquisa. Eu trouxe aqui alguns dados que o Lourenço Filho disponibiliza sobre esses pareceres, que demonstram o quanto o Rui Barbosa se debruçou sobre a educação no mundo, né, para poder fazer a sua contraproposta, os seus famosos pareceres, né? A partir das citações, ele tem, como está aqui nesse primeiro quadro, citações de antes de 1878, ele cita 88 obras. Do ano de 1878, ele cita 87 obras. Do ano de 1879, ele cita 97 obras. E aqui a gente tem uma perspectiva do quanto ele foi atual para poder construir o seu parecer, a sua proposta de ensino. Com relação à língua publicada, ele busca 220 obras francesas, 151 citações em inglês, 28 citações em português. Ele chega a buscar citações em latim, né, sendo 2 delas. O Rui Barbosa, apesar de não ter a formação de um educador, ele acaba, nos seus pareceres, influenciando a educação brasileira e também a educação profissional brasileira posteriormente, né? Porque ele se debruça em construir, claro, com um olhar enviesado, não um olhar técnico, mas ele faz um estado da arte e da educação no mundo, certo? Como eu disse, não com um olhar técnico, mas com um olhar enviesado das suas concepções. E essas obras, essa concepção barbosiana, ela acaba por se tornar um elemento nessa engrenagem. As ideias internacionais são importadas, são vistas e analisadas pelo Rui Barbosa, e depois começam a ser difundidas no Brasil. Claro, não só a partir do Rui Barbosa, né? Nós temos, por exemplo, no campo da matemática, o Joaquim Vasconcelos, o português Joaquim Vasconcelos, que também, por ter relações com intelectuais, principalmente do eixo Rio-São Paulo, traz as suas concepções, mas são concepções que são vistas na obra do Rui Barbosa, e essas ideias acerca de várias disciplinas, mas no meu foco, né, acerca do desenho, vão sendo difundidas, né, no Brasil. Eu elenquei aqui 3 que acredito que são de grande importância para a gente entender, volto a dizer, por que as escolas de aprendizes e artífices já são criadas tendo como obrigatório o curso de desenho, para se realizar bem o ofício. Primeiro, se considera que o desenho é a fonte de transformações sociais, principalmente com a capacidade de desenvolvimento do Estado por meio da indústria. O Rui Barbosa entende também que o desenho no ensino precede a escrita, então o desenho também é visto como uma linguagem, uma maneira de representar o mundo, e ele defende que o ensino de desenho deve ser universal e não restrito a ricos e ociosos, como um saber de luxo. Mas, pelo contrário, e aqui eu quero destacar, o saber do desenho era relevante para os trabalhadores e educava a sociedade em geral. Essas são as concepções que se estabelecem no país no período onde se nasce, onde surgem as escolas de aprendizes e artífices. Essas concepções elas vão se estabelecendo também em jornais, em revistas e em livros didáticos. E aqui a gente analisou 3 desses livros: o Desenho Linear, ou Elementos de Geometria Popular, do Abílio Borges,
Noções de Geometria Prática do Olavo Freire e Elementos de Desenho Geométrico do Manuel Quirino, sendo que esse último é um livro escrito por um professor de desenho de uma escola profissional, né, de uma escola de educação profissional. Né? Os dois primeiros, foram livros que foram muito importantes no campo da história da educação matemática. Juan, está entrecortando. Certo. Caiu de novo, né? Já vou entrando aqui no outro. Mas vamos lá. Eu estava comentando que esses livros didáticos que a gente analisou, eles não foram livros escolhidos aleatório, né? O livro de desenho do Abílio Borges, ele já teve mais de 42 edições, então foi um livro utilizado para o ensino de desenho no Brasil durante décadas, né? O livro do Olavo Freire é o livro que é utilizado na instituição Escola de Aprendizes e Artífices do Rio Grande do Norte. Esses dois livros foram meio que os livros mais utilizados nas escolas de aprendizes no Brasil, né, num primeiro momento. Obviamente, antes da institucionalização dos livros pelo serviço de remodelação. E o terceiro, o elemento de desenho geométrico, ele não foi muito utilizado em diversas instituições, mas, por exemplo, na Bahia, onde o professor é o autor do livro, ele é utilizado, né? O elemento de desenho geométrico, ele foi escrito por um professor de desenho de uma escola profissional, né? Que é o Manuel Quirino. E é por isso que a gente também se debruça sobre eles. O que a gente vai percebendo? À luz das publicações dos livros e revistas, a gente tem uma variação quanto ao conteúdo de desenho a ser ensinado. Essa variação se dá sempre em relação à geometria. O quão próximo ou quão distante esse conteúdo de desenho é vinculado ao conteúdo de geometria. Os livros mais próximos da educação profissional são aqueles que evidenciavam a utilidade do desenho para os ofícios e para o desenvolvimento do país. Ou seja, aqueles que coadunavam com as concepções do Rui Barbosa. E eles acabavam por atrelar mais diretamente o desenho aos saberes da geometria e aos instrumentos geométricos. Esse é um movimento contrário ao que se estabeleceu nas escolas primárias brasileiras, principalmente a partir dos grupos escolares. Então, quando a gente vai pensando na educação criada e posteriormente defendida pela escola agora republicana, nós temos um movimento divergente. O desenho na escola republicana representativa, ou seja, o grupo escolar, ele era um desenho que foi cada vez mais embasado no método intuitivo, numa concepção de desenho à mão livre, numa concepção de desenho artístico. Enquanto nas escolas de aprendizes, a concepção que vai se prevalecendo é aquela em que o desenho ele é prático e que ele era necessário para os ofícios, era uma maneira de representar aquilo que se desejava produzir, era uma maneira de e que tinha uma maneira de ser construído a partir do uso de instrumentos de construção geométrica. Então, nós temos o desenho começa a divergir. Autores como a Maria Clélia Leme da Silva, que faz um trabalho de história da educação matemática com a cifra desenho, vai declarar que no movimento de virada, né, do movimento republicano, ocorre o que ela chama de um divórcio entre o desenho e a geometria. O que na educação profissional não acontece. Pelo contrário, o casamento que existia se fortalece ainda mais. Né? Isso é uma característica que diverge da historiografia tradicional acerca da disciplina escolar. Certo? E no meu entendimento, assim como há essa mudança no desenho, há essa mudança também em outras disciplinas. As cifras, mesmo homônimas,
não são tratadas do mesmo jeito dentro da educação profissional e dentro da educação mais geral, né? Existe diferença na sua gênese, existe diferença na sua função e existe diferença no seu funcionamento, até hoje, né? Até hoje. Com relação ao desenho dentro das escolas, e aqui eu já me alicerço ao fato de que após 1909, após essa constituição das escolas, né, o que se demonstra é que, independente da proximidade ou não com relação à geometria, nós temos que o desenho tinha um papel, uma representação difundida e apropriada para a educação profissional. O desenho e os seus saberes são imprescindíveis para a formação da mão de obra da indústria nacional e para os ofícios, bem como estava à mercê de um bom ensino de desenho o desenvolvimento industrial nacional. Isso justifica a consolidação dessa representação na formação, na lei, né? na criação das escolas de aprendizes a partir da obrigatoriedade do estudo de desenho. Mas que desenho era esse? As primeiras leis que regem a educação profissional, no período das escolas de aprendizes, elas não eram exatas em tomar um partido, né? Apesar de que, na prática, nós tínhamos esse alicerce mais forte que eu falei para vocês com relação ao desenho e a geometria, né? No currículo nós não encontramos isso. Na verdade, nós encontramos uma omissão, né? Em algumas das primeiras leis, nós temos que a autoridade para constituir o currículo é o diretor. Em outras, a autoridade para constituir o currículo era do professor. O professor constituía a disciplina desenho e aí submetia ao diretor e eles decidiam se essa era a disciplina de fato. E nós temos apenas um decreto onde nos seus anexos ele apresenta uma proposição, um programa proposto de desenho, que era um programa, de certo modo, uma síntese do que existia, né? Se existia a concepção do desenho ao natural, então bota o desenho natural dentro desse programa. Se existia a concepção do desenho de memória, da composição decorativa, coloca também. Ah, mas existe a concepção do desenho atrelado à geometria, na construção, na representação, coloca também. E aí foi se constituindo esse programa meio... Tudo pode colocar dentro. É aí o professor e o diretor que tenham a liberdade de escolher o que de fato vai acontecer. A nascente dessa sugestão a gente encontra nas escolas criadas pelo Nilo Peçanha, lá no Rio de Janeiro, enquanto ainda governador do Rio de Janeiro. Né? Nessas escolas, nessas instituições, nós tínhamos esse currículo representado aqui na figura. Para o curso de artes, nós tínhamos o desenho à mão livre, o desenho geométrico, o desenho de ornato, de figura, de máquinas, etc. e tal. E nos cursos profissionais, os ofícios. E todos os alunos dos cursos profissionais faziam esse curso de artes de forma obrigatória. Então, as escolas de aprendizes acabavam por constituir, nos seus primeiros anos, né, pelo menos até 1926, a viver nesse equilíbrio entre a relação de desenho e geometria, equilíbrio que era determinado pela prática, não mais pelo currículo oficial. E aí a noção que a gente teve de utilizar a historiografia francesa, né, era a prática que demonstrava de fato que currículo era esse. Porque nós tínhamos, diante do poder ou da difusão do método intuitivo, perspectivas que, de certo modo, eram contraditórias. O desenho linear ou o desenho natural. O desenho à mão livre ou o desenho com recurso de instrumentos. Era necessário que a prática nos determinasse que desenho era esse. E, oficialmente, o Estado liberava para que cada uma das escolas tomasse a sua opção. Encontramos no inventário da instituição, o inventário datado de 1922, qual foi o livro que foi utilizado pelo menos na primeira década da instituição, que foi esse livro do Olavo Freire, Primeiras Noções de Geometria Prática. E nós já vemos pela própria nomenclatura que não era um livro para a disciplina desenho, apesar de ser utilizada
ser utilizado para o desenho, ele é um livro de geometria. Então, nós vemos ainda mais esse entrelaçamento entre a geometria e o desenho no campo da educação profissional. Ao mesmo tempo em que no campo da educação geral nós tínhamos essa separação. Ok? Esse livro do Olavo Freire, ele se constitui basicamente em demonstrar as noções, os conceitos e as propriedades da geometria e fazer isso utilizando construções geométricas, ou seja, utilizando ferramental, o esquadro, o compasso, a régua, certo? O lápis para que o aluno construísse. Esse era o desenho ensinado na Escola de Aprendizes e Artífices de Natal. E de outros estados, os que a gente vai analisando, principalmente no Nordeste brasileiro, era que quando não era utilizado o livro do Olavo Freire, era utilizado o livro do Abílio Borges, que segue a mesma perspectiva, certo? De uma geometria, próprio título do livro, né? Elementos de geometria prática. Quando é que isso vai mudar? E aqui eu já estou me encaminhando para o final. Isso muda a partir do estabelecimento do serviço de remodelação. Esse rapaz aqui é o João Luderitz, né? O serviço de remodelação era dirigido por ele, outrora diretor do Instituto Parobé, né, do que veio a se tornar o Instituto Parobé, né, um engenheiro de formação e profundamente enraigado das concepções que a gente estabelece aqui, né, da aprendizagem racional, do taylorismo na escola, né, da integração da teoria e da prática a partir da industrialização das escolas, onde as escolas poderiam ter trabalho, ou seja, assinar contratos de produção de material em suas dependências para vender e arrecadar fundos, né? Segundo a concepção do serviço de remodelação, as antigas oficinas são transformadas em seções de trabalho, o currículo deixa de ser de livre e espontâneo desejo das instituições e passa a ser uniforme, certo? E para garantir essa uniformização que seja seguida na prática, esse serviço se instala com duas grandes estratégias, seja como a inspeção, né, momentos de inspeção, onde os membros da comissão iam para as instituições, e até a inserção dos membros da instituição nos quadros de direção, nos membros da comissão nos quadros de direção. Com relação ao ensino de desenho propriamente dito, talvez a maior de todas as influências foi o fato de que a comissão cria 2 livros, chamados Curso de Desenho para as Escolas Profissionais Técnicas, volume 1 e volume 2, e distribui esses livros para serem utilizados a partir de 1926 nas escolas de aprendizes e artífices. Todas as escolas receberam esses livros, né? A escola de Natal não foi diferente, e nós nos debruçamos um pouco sobre eles. Mas essas concepções que eu descrevi sobre o serviço de remodelação, elas não têm seu nascedouro na própria comissão, mas sim elas são apropriadas de concepções importadas, né? E a gente percebe isso a partir das viagens do Luderitz, principalmente para a Europa e para os Estados Unidos, da influência do Omer Buzi, né? Com o seu livro, o próprio Luderitz conhece o Buzi e esse livro, Métodos Americanos para a Educação, acaba sendo bastante difundido também no Brasil. As concepções do trabalho manual como uma extensão do lição de coisas, então a gente tem o método intuitivo se estabelecendo como paradigma na educação brasileira. Bem, a educação profissional não coadunava com ele, mas não podia lhe ser contrário. Então, como esse método intuitivo seria para a educação brasileira? Na nossa concepção, é a formação dessa cifra, trabalhos manuais. O trabalho manual é uma extensão da lição de coisas, né, para a educação profissional. Né? As ideias do Slógio, do trabalho Sloyd, depende, alguns textos usam esse D, outros usam J, né? Na literatura a gente encontra ambos,
Mas essas ideias com relação à educação profissional, que são as ideias do trabalho manual, elas vão chegando ao Brasil, certo? Não sem críticas, e por causa dessas críticas se começa um trabalho de publicização das reformas, né? E aqui eu trouxe um recorte de um jornal, né? O Ensino Profissional Técnico Brasil, um movimento em torno da reforma que se impõe para que ele possa ser ministrado com imprescindível eficiência. Jornais de circulação, jornais não necessariamente de educação, começa essa campanha de publicizar a reforma, para que se entendesse que, de fato, o Brasil estava evoluindo, trazendo o que era de mais avançado para a educação profissional. Por quê? Porque existiam críticas, principalmente aqueles que não, o que a gente chama de nacionalistas, como o Teodoro Braga, que acreditavam que, pelo contrário, a gente deveria dar ênfase à indústria nacional com as concepções nacionais. Pensemos aí que isso é década de 20, né? Então, o contexto, eu não gosto muito do contexto, eu gosto mais do termo cenário, né? O cenário brasileiro era um cenário de disputa entre essas concepções, e os nacionalistas tinham grande força em diversas áreas, principalmente nas artes. Quando a gente se debruçou sobre os livros, e aqui eu tive que fazer uma síntese pelo tempo, tá, gente? No texto da tese, num texto, inclusive, que nós vamos publicar, creio que até o final do ano, num dossiê organizado pelo professor Chagas e pela professora Olívia, né, nós nos debruçamos mais sobre esses materiais, esses dois livros. Nós temos a consolidação das ideias do serviço de remodelação. A partir deles, se unifica o desenho aos trabalhos manuais, se torna uma disciplina só. Então, o curso de desenho para as escolas profissionais técnicas, quando você abre, você tem lá disciplina desenhos e trabalhos manuais, que é a que consta no currículo único, né? Esse curso, esses livros trazem uma síntese. Então, você vê que o subtítulo do primeiro livro é Desenho Figurativo, onde nós temos bem eloquente o desenho à mão livre. Esse primeiro volume era para ser utilizado nos 2 primeiros anos, naquilo que eles chamam de etapa pré-vocacional, né? Então, na etapa pré-vocacional, cabia ao artífice aprender o desenho à mão livre, como aqui está representado nessa figura, né? Aprender o desenho de memória, aprender a coloração, né? O uso das cores. Mas para o segundo momento, para a etapa vocacional, os 4 últimos anos, o desenho que deveria ser era o desenho construtivo, com forte apelo geométrico. A própria capa já mostra, aqui não é mais uma criança, mas um jovem debruçado numa mesa fazendo desenho com instrumental. E isso se consolida, por exemplo, no que está dentro do livro. Dentro do livro se pede para ele começar a fazer perspectivas, a construir objetos, como, por exemplo, uma roda dentada ou um torno, fazer o desenho de um torno porque ele ia produzir esse objeto em um torno, né? Fazer o desenho de uma roda dentada porque ele ia produzir isso dentro das sessões de trabalho. O desenho que era representação do produto a ser produzido, né, pelo trabalhador. Se tem, numa perspectiva também de estratégia, para que isso para que isso adentrasse de fato na prática docente, um podar a liberdade do docente, né? Dentro desses manuais existia uma folha com a metodologia proposta. E dentro dessa metodologia você tem um cronograma a cumprir, os capítulos de livro que você teria que cumprir e a avaliação que o aluno deveria saber fazer para ser aprovado dentro daquele período, né? E tudo isso passando por inspeção do serviço de remodelação dentro da instituição. Então, a liberdade do docente começa a ser cerceada, a liberdade de cátedra, né, vamos assim dizer, a liberdade de ensino do docente, para que, de fato, a função estabelecida, né, pela essa gênese, a partir da gênese dessa nova disciplina, a função estabelecida chegasse ao seu funcionamento. Tá?
E dentro dessas obras existe uma ressignificação do método intuitivo. Essa ressignificação ela traz a aliança do desenho com a geometria, ela não quebra essa aliança. Essa ressignificação transforma o que seria o método intuitivo no uso de instrumentos, de instrumentos de construção geométrica, e aqui surge, na nossa concepção, o nascedouro do que virá a se tornar o desenho técnico já dentro dos liceus industriais, das escolas industriais, tá? É dentro dessa obra que começa a se ter uma nova disciplina a ser configurada. Primeiro, desenho e trabalho manual, tá? Fazendo com que aquela significância aquele significado, aquela representação do desenho como fundamental para a produção do trabalhador brasileiro, para a formação do trabalhador brasileiro, ela se torna deslocada, o que era protagonista passa a ser coprotagonista com o método dos trabalhos manuais, mas que no futuro, e aqui a gente consegue fazer isso por causa do distanciamento temporal que nos encontramos, né, nas escolas industriais vai fazer surgir o chamado desenho técnico, né, que prevalece dentro das escolas industriais, dentro das escolas técnicas federais até mais de, vamos assim pensar, 40 anos, 40, 50 anos, certo? Então, em síntese, o que nós temos? Nós temos a história de uma disciplina que diverge da história tradicional, da história da disciplina na educação geral. A história do desenho na educação básica tem nuances, tem características muito próprias, que dialoga com a educação profissional, diferente do desenho na escola geral, na educação básica constituída nas escolas estaduais, nos grupos escolares, pelo período, né, nos grupos escolares. E isso, na nossa concepção, não é uma característica única e exclusiva do desenho. Quanto mais nos debruçarmos sobre as disciplinas escolares dentro da educação profissional, mais nós vamos constituindo e entendendo novas trajetórias para esse campo e fazendo novas pesquisas, né, e encontrando uma vertente, uma raiz diferente para a gente entender a educação profissional na sua concepção historiográfica. É isso. Aqui tem as referências, eu abro para perguntas. Obrigada, Juan, pela apresentação de um percurso de pesquisa e, ao mesmo tempo, as reconfigurações, não é, teóricas e metodológicas para o estudo das matemáticas na educação profissional. Bem, já temos aqui o Chagas. Por favor, Chagas. Bom, fico muito feliz em ver alguém, né, que não é da história, porque é estranho se a Olivia não tivesse dito que você era da matemática, eu apostaria tudo que você era da história, né? Porque você fez leituras e domina muito bem conceitos, né? Conceitos, autores, né? Inclusive, o mestre Gerardo está aqui, né? Que ele tem maior medo de Hilsen, e eu também não é que não gosto, não é fácil, não. Não é fácil, não, viu, professor? Juan, o Hilsen não é fácil, não. Ele dá uma surra na gente, viu, Gerardo? Ele é da matemática, mas dá uma surra na gente com relação ao Hilsen, né? Então, a gente tem que fazer as leituras e ficar, pelo menos, no nível de mediano com relação a ele. Não falo nem de igualdade, né? Então, assim, parabéns, você faz uma discussão muito, muito boa, muito, como é que eu posso dizer, em nível de excelência mesmo, porque faz uma análise. Parabéns não só a você, eu tenho que parabenizar a orientadora também, porque eu conheço a Olivia,
E também a gente sabe que uma orquestra não toca sozinha, ela precisa de um maestro, né? Então, por mais que Juan seja estudioso, leitor e tudo mais, mas certamente teve os momentos que Olivia, né? Olivia foi acompanhando, direcionando e fazendo o papel de maestrina, né? Então, assim, parabéns aos dois pelo trabalho, muito bonito, inclusive um tema muito inovador, né? Diferente, porque não é muito comum a gente encontrar pelo menos assim, até agora tenho visto pouquíssimos trabalhos. O ano passado, eu ministrei uma disciplina, já no formato remoto e tudo mais, e tinha um aluno especial, não era no Prof. PT, não, era no outro mestrado, no pós-ensino. Um aluno que é daqui de Mossoró, mas, quer dizer, mora aqui em Mossoró, mas ele é baiano, e ele queria fazer uma pesquisa, não sei se ele fez a seleção do mestrado, mas a pesquisa dele era sobre exatamente os pareceres de Rui Barbosa com relação ao ensino de desenho, porque ele é professor de desenho, certo? Então, eu me lembrei dele, né, agora. Então, assim, parabéns. Claro, o seu objeto de pesquisa foi sobre a educação profissional, né? Não tenho nenhuma pergunta para fazer, só relembrando aqui algumas coisas, né? Porque quando as pessoas começam a falar sobre a história de alguma disciplina, alguma coisa assim, a gente vai se lembrando de algumas situações, né? Eu me lembro que quando desculpe, tem um barulhinho por aqui, é um carro de som passando, propaganda aqui, não sei de quê. Então, assim, eu me lembro que minhas irmãs, na época que elas estudaram, mas não era na educação profissional, eu sei que não é função, não li sua tese, não sei se você fala alguma coisa sobre o ensino de desenho, em algum momento, sobre o ensino de desenho na educação de forma geral, né? Porque eu me lembro que minhas irmãs, elas faziam o que hoje corresponde ao ensino fundamental, no caso, assim, corresponderia hoje ao, sei lá, ao 8º e 9º anos. Então, elas estudavam desenho. Isso na década de 70, né? Eu não cheguei a estudar porque eu era menino com relação a elas são mais velhas do que eu. E aí elas tinham um caderno mesmo de desenho, mas era aquele desenho, não era aquele desenho, era esse desenho justamente como você mostra. Minha mãe comprou para elas um kit com todo aquele material, transferidor, triângulo, esses tipos aí, nesse desenhozinho que a Olivia colocou, esse tipo de triângulo aí, que eu não sei como é o nome dele. Então, tinha não sei quantos tipos de triângulo, assim, tinha um que era transferidor, compasso, régua, era todo um arsenal de coisas que elas levavam, e que lá na escola, tinha no colégio, como a gente chamava na época, aqueles compassos bem grandes, de madeira, né, que os professores usavam e tudo. Infelizmente, na época, quando eu fui estudar, já tinham tirado. Infelizmente, porque eu acho que eu gostava muito de desenho, de outro tipo de desenho, não era desse daqui, né? Eu não entendia nada. Para mim, aquilo eram rabiscos que tinham ali, né? Aquele monte de traços, que eu não sei para que é que funcionava, na verdade, aquilo dali, porque dentro da educação profissional, sim, a gente compreende muito bem a funcionalidade aqui dali. Agora, lá eu não sei, porque eu também não sei como é que a professora ensinava, mas eu não sei se aquilo era ensinado, eu acho que não, porque eu nunca estudei matemática sabendo para que é que eu estava estudando matemática. Eu estudava matemática porque eu tinha que tirar uma nota e tinha que passar, né? E se eu não passasse, era pior, tinha que repetir tudo. Então,
eu decorei uma fórmula que até hoje eu tenho na minha cabeça e que dizem que é a fórmula de Basra, né? Menos 1 mais ou menos, raiz quadrada de menos 4ac. Não sei o que significa isso, não sei para que é que serve isso, mas eu aprendi e botei aqui na minha cabeça. Então é isso. É só para lhe dar parabéns mesmo e né, elogiar pelo seu trabalho e pelo seu aprofundamento com relação ao, entre aspas, pessoal da história, né, que você domina muito bem, inclusive sobre Rilse, viu, mestre? Estamos apanhando aí de... Obrigada, Chagas, pela interlocução. De fato, há uma representação muito negativa sobre o Hilsen, e, em especial, eu atribuo que vem do ensino de história ou das pesquisas mais ligadas ao ensino de história. Mas o Hilsen, necessariamente, ele não produz para o ensino de história, mas ele produz como alguém que pensa a história e a epistemologia, né? Então, acho que o Juan, como ele disse, o lugar de fala dele, que teve uma formação mais dura, se adequa à proposta de interpretação histórica do Hilsen, que é mais sistemática, né? E aí, desde então, o Juan botou o livro debaixo do braço e aconselho fortemente que se matriculem no minicurso de... Se matriculem é ótimo, desculpa. Que se inscrevam no minicurso de Juan no quinto corismo. Ei, não pode dizer isso não, porque não, eu também quem tiver... Não, calma, Chagas. Viu? Calma, quem tiver interesse no método, né? Quem quiser fazer análise de produção do conhecimento, aí se inscreve no minicurso do professor Chagas. Quem quiser pesquisa com imagens, se inscreve no minicurso da professora Ana Gabriela, e assim sucessivamente, para priorizar todos, né? Mas vamos lá, quem mais gostaria de interlocução com o Juan? E nesse meio tempo, Juan, enquanto outras pessoas se habilitam, você vai respondendo, fazendo comentários, fique bem à vontade. Certo. Eu primeiro agradecer ao professor Chagas pelas palavras, né? De fato, se não tivesse o auxílio aí de uma excelente orientadora, a gente teria bastante dificuldade nessa transição, sabe? Assim, claro que também existe um elemento pessoal e familiar, porque minha esposa é historiadora de formação e trabalha com a história da educação. Ela trabalha com a história da educação, principalmente nos grupos escolares, mas é o mesmo corte temporal que o meu, enquanto eu vou para disciplinas escolares dentro das escolas da educação profissional, ela vai para a educação geral, para os grupos escolares, né? Mas, assim, me ajudou muito, tanto que, por exemplo, o Hilsen, como é que eu conheci o Hilsen? A orientadora disse, olha, Juan, talvez você goste mais dessa perspectiva metodológica por ter essa aproximação com a sistemática das ciências da natureza e humana. E, de fato, foi, assim, como ela disse, eu coloquei ele debaixo do braço e fui ler e reli, e li outros textos dele, li comentaristas sobre ele para poder, de fato, me apropriar e poder utilizá-lo na tese, que me ajudou bastante diante de outras metodologias. E com relação a esse ensino de desenho mais geométrico, cheio de instrumental, né, para construção, que o professor fala das irmãs, é porque essa perspectiva, a chave de leitura foi o período, né? Quando você vai falando que elas estudaram na década de 70, onde ocorre o resgate do ensino tecnicista muito forte, né? Por causa do contexto político-social brasileiro. E aí, de fato, há um retorno a esse ensino mais atrelado à geometria. Mas, de modo geral, o desenho foi indo para o caminho da educação artística. Houve esse período de retorno brusco, né, durante a ditadura, e posteriormente some. Hoje em dia tá perdido dentro da matemática, da cifra matemática, um pouco de geometria, mas você não ensina mais construções geométricas, a não ser em escolas militares. Eu, pessoalmente, estudei em uma escola militar na década de 90, não,
Era 90, na década de 90, e aí cheguei a ter esse desenho geométrico tradicional, onde a gente pegava uma prancha e ia fazer esse desenho, né? Mas enfim, é esse comentário. Obrigada, Juan. Acho que o Anderson gostaria também de fazer um comentário. É isso, Anderson? Na verdade, são perguntas. Vocês estão me ouvindo Certo. direitinho? Sim, Anderson. Ah, tá. Juan, primeiro, parabéns. Eu acho que foi, assim, uma fala clara, limpa, assim, redondinha. Achei, para mim, me clareou muita coisa. Sobretudo porque você tocou num assunto que mexe muito comigo, que é o João Luderitz. Eu encontrei com o Luderitz há um tempo atrás, depois de uma conversa com o professor Geraldo Pedrosa, e eu fico com a impressão que o Luderitz é um dos maiores, se não for o maior, é um dos maiores intelectuais que nós temos no Brasil com relação à educação, intelectuais levando para o conceito do Pedrosa, né, de intelectuais, aquela discussão que ele faz sobre os intelectuais, mas eu acho que um dos maiores atores que foi pouco estudado, eu acho que, ou que não foi estudado. Né? Eu estou usando a expressão pouco, porque eu não me debrucei para poder fazer o levantamento, inclusive, que eu acho que você fez. Estou até curioso para ver sua tese, para poder estar vendo, né, qual foi a investidura que você fez sobre o Luderitz. E aí é uma das perguntas, né, qual foi essa investidura, quem foi esse sujeito, né, Luderitz, que você encontrou, porque em 2016, quando eu fui começar a entender quem era o Luderitz, depois eu abandonei esse sujeito, né, por uma série de questões, ele foi abandonado, mas ele está no meu repertório para algum dia encontrar com ele de novo aí. E você trouxe ele, eu falei, tá vendo, esse cara alguém tem que mexer com ele. Quando eu fui fazer essa investidura, eu encontrei algumas ruas com o nome dele, encontrei um edital de seleção de uma prefeitura, referência para o concurso. Eu achei isso muito interessante, né? O concurso era para o ano ainda, 2016, se eu não me engano, e a referência para o cargo de, eu não sei se é técnico de agrimensura, é um técnico, algum cargo técnico, eram obras dele, né? E daí eu parti para poder procurar algum familiar. Eu encontrei uma neta dele, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e em conversa com ela por e-mail e por telefone depois, ela disse que poucas pessoas tinham estudado, que ela tinha algum material, etc. e tal. Mas eu parei por aí, com relação ao Luderitz. Não avancei não, porque acabou que eu não tinha, na época não deu certo a entrada no mestrado, aí eu fui para outras ramificações. Então eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre o Luderitz. E a segunda pergunta é com relação à sua fala sobre a prática orientar a teoria. Eu não sei se eu entendi bem, ou se é a minha vontade de que isso seja realmente o meu entendimento, né? De que na área do desenho a atuação meio que direcionava a teoria, né? O desenho que era necessário, daí o material didático se adequava ao desenho que era feito, né? Eu queria saber se você percebe se isso é levado para outras disciplinas também. Estou chamando de disciplinas para não falar áreas, né? Para não falar. Mas eu queria ver a sua percepção com relação a isso nessa época, nesse recorte temporal que você faz aí. E parabéns mesmo para o grupo como um todo. Eu acho que eu sou do interior de Minas, né? Conheci vocês pelo Pedrosa, né? E discussões de alto nível mesmo. Muito obrigado pelos convites e pode continuar mudando o convite que a gente vai participando. Está convidado aos próximos encontros, nos próximos debates. Com relação ao Luderitz, né? Eu acredito, eu concordo com você que a pessoa do Luderitz tem muito a oferecer para a historiografia, né, da educação profissional. E aí eu conheço, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, algumas pessoas que estão começando a se aprofundar. Desculpa, vocês estão escutando uma interferência no meu áudio? Um pouquinho, não muito, Juan. Algo que atrapalhe vocês, não? Estão me Não. ouvindo bem? Não, parece que é o seu microfone na sua roupa.
A sensação que eu tenho é que é isso mesmo. Mas não interfere muito, não. É só um chiadinho de lado. Pronto. Sem problemas. Mas ok. Se estão conseguindo ouvir, tá ótimo. O Luderitz tem muito a oferecer, então, por causa disso, eu acho que eu fiz um aprofundamento razoável nas suas ideias, mas não me debrucei muito, por exemplo, sobre as suas viagens, não me debrucei muito sobre a sua produção enquanto intelectual, né? Na verdade, hoje, e diante de outras leituras que eu estou fazendo, eu tomei o Luderitz mais como um expert, como um profissional da área que assume a gestão da educação profissional, não tanto como um intelectual, mas e também porque acaba sendo uma perspectiva bem utilizada na educação matemática, essa noção de expert distinta da noção de intelectual. Recomendo até um artigo da Estela com essas noções, que é do Davi Costa e do Oscar Neto, né, sobre... Olivia vai já procurar ali, mas ela coloca já no chat, certo? Onde ele vai fazendo os autores fazem uma relação entre o polimata do Peter Burke com o intelectual do Cirinelli e com o expert, que é uma noção oriunda da Rita Hofstede, lá da Genebra, da Universidade de Genebra. Mas, enfim, esse personagem, ele aparece, tem o seu destaque dentro da educação profissional por se tornar diretor de uma escola de educação profissional que teve êxito, né? Porque a verdade é que a primeira década das escolas de educação profissional houve um grande problema de evasão, um grande problema de conseguir formar profissionais para a indústria local, né? Pouco isso aconteceu e houveram algumas estratégias que se diferenciaram para sanar esses problemas. Por exemplo, no eixo São Paulo se expande a educação profissional para a educação feminina. No Rio Grande do Sul se difunde, a partir da atuação do Luderitz, essa noção da indústria dentro da escola e da escola dentro da indústria, né? Dessa perspectiva mais prática, né? A teoria e a prática sendo continuamente explorada dentro do ensino. Isso gerou algumas consequências positivas, porque não era teórico demais o ensino, era muito voltado para a indústria. Por outro lado, tem algumas consequências que precisam ser analisadas, como a subserviência da escola para a indústria. A escola formava literalmente para a indústria e na concepção dos industriais, não na concepção de formar um cidadão, né? Mas, enfim, tudo tem seus prós e contras. Essa gestão do Luderitz, ela passa a ser reconhecida, e aí, claro, tem uma forte influência política, né, do Partido Republicano Gaúcho. Ela passa a ser reconhecida como exitosa e cabe a ele dirigir o serviço de remodelação, que vai propor uma mudança nas escolas de aprendizes e artífices de todo o país. Para esse serviço de remodelação, ele basicamente chama aqueles que ele conhece na escola, na instituição que ele dirigia. Eu exponho isso na tese, quem são esses participantes, a função deles. Alguns deles, como eu comentei na fala, saem do serviço de remodelação e vão ser diretores em outros estados, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, para garantir a consolidação dessas ideias, né? Então, assim, eu tomo Luderitz me aprofundando nesse sentido, né? Na comissão que ele constitui, né? Nas finanças dessa comissão, no aporte financeiro que foi dado a essa comissão, nos membros dessa comissão e no destino deles para a gestão das instituições, né? E ele como esse mentor dessa remodelação, né? Que acaba atingindo o ensino de desenho a partir dos livros, né? E também como um ator um ator político. Ele é esse que tem essa noção de difundir em jornais de grande circulação que estava acontecendo uma reforma favorável. É ele que encara os debates públicos com os nacionalistas, como Teodoro Braga. Existe um epistolário que eu ainda pretendo analisar na minha vida,
da concepção do ensino de desenho do Teodoro Braga e do João Luderitz. Eles vão defendendo isso publicamente em comentários de jornal, né? Enfim, um epistolário interessante de cartas para o Jornal do Brasil e para outros jornais, onde um ataca a concepção que estava acontecendo na reforma, que era defendida pelo Luderitz, e ao invés de ignorar, o Luderitz parte para sua defesa pública também. Então, eu ainda quero me aprofundar nele enquanto as concepções de desenho, apesar de que ele tem concepções acerca da educação profissional que, por si só, já geram um grande ramo de pesquisa sobre a educação profissional do Brasil. Com relação à prática norteada pela teoria, eu tomo a noção do poder, né? O vácuo do poder não existe. Então, quando na primeira década a legislação começa a permitir que o professor e o diretor definam qual vai ser o desenho a ser ensinado, acontece que a partir das concepções desses atores e da formação desses atores que se constituía a disciplina de fato. Então, a prática de ensino que norteava a teoria que daria suporte, de certo modo, ao ensino. No caso Potiguar, o diretor da instituição nesses primeiros períodos eram bacharéis em Direito, enquanto o professor de desenho da instituição era um membro das elites, parente dos governadores e formado em engenharia pela Faculdade de Recife. Então, a própria formação e posição desse personagem, que é o Abel Juvino Barreto, ele dava autoridade ou autonomia para esse personagem definir, a partir das suas concepções, a partir da sua formação enquanto engenheiro, o ensino que ia ser ministrado pelo menos entre 1910 e 1925. Aí, 26 vem a forte mudança a partir do serviço de remodelação. Então, a prática é orientada, a gente consegue ler mais pela prática do que pela teoria por causa desse fator, desse vácuo de norteamento jurídico, de norteamento legislativo, do que seria essa disciplina. Aí você perguntou, em outras disciplinas tinha isso? Eu não sei lhe dizer com toda certeza, porque eu não me debrucei sobre as outras disciplinas, mas não existia nenhuma regulamentação de currículo até 26. Né? Então, existe a possibilidade de que, sim, acontecesse a mesma coisa em outras disciplinas. Né? Mas a certeza eu não posso te dar, porque eu não me debrucei sobre elas. Mas eu tenho a intuição de que sim, pela mesma razão, existia um vácuo de poder, né, de poder decisório. Por outro lado, as outras disciplinas tradicionalmente eram ensinadas por normalistas e os ofícios por mestres, né? Então, talvez os ofícios tenham mais liberdade do que as disciplinas de ler, contar, né? As disciplinas dos normalistas que tinham a forte influência da sua própria formação. É isso. Nessa mesma perspectiva, Juan e Anderson, eu gostaria de destacar o lugar, eu diria, atípico do desenho. Atípico porque ele estava nessa perspectiva da fronteira entre as disciplinas relativas à educação primária, português e a matemática, principalmente, não é? E a prática dos mestres e contramestres nas oficinas. Então, o desenho, assim como a perspectiva da escolarização primária e da prática em oficina, é a base dessa formação dos artífices nas escolas de aprendizes artífices, né, pensadas pelo Nilo Peçanha. Então, tanto para a formação pelas e nas oficinas, quanto para o uso do desenho e suas especificidades, concordo sim com você, Juan, e aí já fica um apontamento para o Anderson, que essa perspectiva da prática é muito mais forte nesse conjunto de saberes em função dessas especificidades, voltadas à formação do artífice, né? Voltadas à formação mais prática
desse sujeito, aluno desse sujeito aluno das escolas de aprendizes artífices. Acho que temos uma outra, é o Renato, que também gostaria de falar. Fique à vontade, Renato. E Renato também é pesquisador da área e nos ajuda nesses argumentos. Contigo, Renato. Oi, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí a Olívia, ao Juan, né, com quem eu tive o prazer de trabalhar em Caicó e depois em São Gonçalo do Amarante. E Juan, de fato, como o Chagas já falou, é um historiador, né? Tem a formação em matemática, mas tem todo o domínio teórico, metodológico no campo da história. E já pude ler um pouco da tese dele. Depois, certamente, a gente vai dialogar mais. Mas eu deixei uma pergunta aí no chat e, em parte, essa pergunta já foi até respondida pelo último comentário que o Juan fez, mas vou colocar aqui a questão porque, de repente, pode suscitar mais algumas ideias, vamos colocar assim, né? Então, eu perguntei para o Juan, pedi, na verdade, que ele falasse um pouquinho mais sobre os docentes que ministravam essa disciplina, né? Então, eu vi na tese dele que ele fala sobre o Abel Juvino de Paz Barreto, ele cita outros professores que também ministraram a disciplina, e eu queria que ele comentasse um pouquinho mais, repito, em parte ele já acabou de falar isso, mas, se possível, que ele comentasse um pouquinho mais sobre o perfil, formação desses profissionais e como esses aspectos interferiam na maneira como a disciplina era ministrada. E ainda sobre os docentes, os trabalhos do serviço de remodelação, em especial a adoção de novos manuais, teriam efetivamente diminuído a liberdade desses profissionais? Ou isso teria ficado no campo da tentativa, vamos colocar assim? Mas se houve a diminuição dessa liberdade, como é que o Juan percebe isso através da leitura tão articulada das fontes que ele faz, né? Então são essas questões, só para ouvir um pouco mais do que o Juan pesquisou, já que a pesquisa dele, de fato, me interessa bastante. Então é isso, muito obrigado e espero que a gente possa manter um bom diálogo. Ok, Renato, contigo, Juan. E aí eu já queria encaminhar o final no sentido de, na fala do Juan nessa parte, se não tivermos mais nenhuma inscrição, a gente já se encaminha para a conclusão da atividade. Fique à vontade, Juan. Obrigado, Renato. Saudades, né? De fato, a gente teve a alegria de trabalhar junto, tanto em Caicó por um breve período de tempo, mas em São Gonçalo do Amarante já por mais tempo. A obra que o Renato vem constituindo enquanto pesquisador me ajudou muito a entender os cenários existentes, tanto no local, tanto no Rio Grande do Norte, em especial na cidade de Natal, quanto também na instituição, né? O Renato vem se debruçando sobre a história da instituição, a Escola de Aprendizes e Artífices de Natal, do Rio Grande do Norte, né? E aí, tentando ir direto para responder, né? O que acontece? O Abel Juvino Barreto, ele é o professor oficial da disciplina, vamos assim dizer, durante todo o período da Escola de Aprendizes e Artífices no Rio Grande do Norte, né? Porém, com a permissão da lei, escolas que tinham mais de 50 alunos matriculados no curso de desenho podiam contratar um professor adjunto. E aí existe um fato que, ao meu ver, é bastante interessante com relação ao desenho, que os professores adjuntos foram muitos, no sentido de que não duraram muito tempo. Então, continuamente existia essa alteração de quem era o professor adjunto. Ao longo de que o professor titular da disciplina, de 9 a 37, é o Abel Juvino Barreto, nós temos 5 professores adjuntos entrando e saindo, assinando contratos de termos de trabalho, né, de posse, e entrando e saindo na instituição. Mas aquele qual eu me debruço na tese, que é o Ostílio Dantas, ele já tem uma concepção, uma formação completamente distinta do Abel. O Ostílio Dantas, ele é um artista, né, local, né, um escultor,
inclusive bastante renomado, porque durante os melhoramentos feitos pelo governo e pela Prefeitura de Natal, pela Intendência, né, na cidade, ele era contratado para fazer as esculturas dentro das praças, né? Eu corri atrás durante... Foi um dia que eu achei até engraçado, né? Porque eu saí rodando Natal, o centro, a Natal Antiga, né? Centro, Ribeira, eu saí rodando todas as praças para ver se eu encontrava registros ainda das obras dele. Eu só encontrei uma, que foi da Praça Padre João Maria. O busto do Padre João Maria, que se encontra na praça, é de autoria do Ostílio Dantas. E esse ator, apesar de a gente não encontrar muitos rastros dele dentro da instituição, ele foi um professor que tinha uma concepção completamente distinta. Mas os marcos que a gente vai encontrando, como, por exemplo, a escolha do livro didático, né, a escolha do manual didático que era utilizado quando os professores tinham essa liberdade, o instrumental existente que consta lá no inventário, o instrumental existente, que é um instrumental de construção geométrica, é régua, é esquadro, é compasso. A gente não encontra, por exemplo, materiais de escultura, materiais de pintura, né? Então, nos dão a perspectiva de que prevalece a concepção do Abel Juvino Barreto, né? E não a concepção, apesar de se a gente encontra, por exemplo, constam no inventário um caderno de desenho ao natural, que é um caderno que tinha modelos para os alunos desenharem. Consta que existia isso, mas é um de 30 produtos, né? Um de 30 elementos. Então, assim, acaba sendo, na nossa interpretação, que o que prevalece é a postura e a concepção oriunda da formação do Abel Juvino Barreto, né? Até porque também esse ator tinha mais lastro até político e social, né, do que o artista, né, pela sua família, pelas suas relações, né, junto com as elites, certo? Com relação à segunda pergunta, que era se de fato acontece essa redução da liberdade, né? O que a gente tem das fontes é que, de fato, aconteceram os exames sob inspeção, né, e que muitos dos alunos eram reprovados nesse exame por causa do rigor e da exigência dos avaliadores. Esses exames, só para ter uma noção, eram as provas da disciplina sobre a tutela de um inspetor que vinha de fora, que vinha de outra instituição, do serviço de remodelação. Né? E a gente vê as notas eram bem comuns, o insuficiente, ou eles usavam um termo, mas que eu não vou me lembrar agora, que seria assim, o aprovável, aquele que não tem distinção, mas conseguiu passar ali se arrastando. Então a gente vê que, de fato, existia uma subserviência com relação à formação do indivíduo, no sentido de que o indivíduo formado no desenho a partir da atuação do serviço de remodelação tinha que cumprir esses aspectos. Agora, se na prática, se na sala de aula existia um processo de subversão, a gente não tem registro, a gente não tem fontes que nos dão suporte a isso, né, ao cotidiano da prática da sala de aula. Né, a gente não encontra suporte para afirmar. O único suporte é que, de fato, só passava quem se adequava ao serviço de remodelação. Então, só tinha título, só recebia o diploma, e com o diploma, os méritos, por exemplo, de receber um kit de trabalho e poder, de fato, atuar, o que não acontecia muito, mas de ter os seus méritos e os seus ganhos e a sua representação social de alguém que passou pela escola, a pessoa tinha que se submeter às ideias do serviço de remodelação. Espero ter respondido. E aqui eu vi uma pergunta do Francisco Daniel aqui no chat, se eu me deparei com o Gaspar Monge. Na pesquisa, não.
não me deparei com ele. Conheço um pouco da história da educação matemática, mas não, não me deparei na influência dele com relação ao desenho na educação profissional, não. Obrigada, Juan, pela exposição, pela apresentação de como você construiu a sua pesquisa e dos novos caminhos. Eu chamo a atenção para o exercício que Juan nos traz do entrecruzamento das fontes. Então, são fontes que remetem à legislação, são fontes que remetem a material didático, livro didático, mas fontes da escrituração da própria escola, como os livros, né, que organizam o inventário daquilo que passava a compor o material da escola e diversas outras fontes, como os jornais também. Bem, então, percebam que nesse exercício da interpretação histórica, que vai pela crítica, pela heurística, pela própria interpretação, a mescla das fontes é um exercício necessário, né? E isso que deu o peso e a força para a pesquisa do Juan. Bem, Juan, nossos agradecimentos, né, por dividir sua trajetória de pesquisa na história da educação matemática, por estabelecer possibilidades de pesquisa entre áreas distintas e a educação profissional. Então, nossos agradecimentos em nome do G3, em nome da linha de História e Historiografia da Educação. E passo para você, para as suas considerações finais. E dizer quais são os novos percursos de pesquisa dentro da educação profissional a partir das matemáticas escolares. Agradecer novamente, né? Agradecer o convite da Olívia, agradecer o convite do professor Chagas, né, por poder dialogarmos um pouco mais sobre essa relação entre a história das disciplinas com a história da educação profissional, que, ao meu ver, é uma relação muito rica, muito fecunda, e me disponibilizar também aí para parcerias, para a gente mergulhar um pouco mais nessas trajetórias disciplinares dentro da educação profissional. E aí, tentando responder um pouco o que a Olívia propôs, né? Eu estou simultaneamente me aprofundando nessa noção de intelectuais e de experts, né? Que são noções acerca das pessoas que pensam a educação profissional, em vista de poder dialogar como essas pessoas influenciavam a constituição das disciplinas, né, tanto do desenho quanto das matemáticas, mas também influenciavam a constituição da educação profissional brasileira. Então, a educação, enquanto a história da educação matemática se debruça pelo conceito de expert, a história da educação profissional já se consolida, já tem consolidado o conceito de intelectual, né? O papel desses engenheiros, como o Luderitz e outros, dentro desse cenário de constituição da educação profissional na Primeira República, isso vem chamando minha atenção, né, me fazendo refletir e desejar pesquisar. E tem aquilo que a gente vai deixando, né, quando a gente vai fazendo a tese, a gente vai deixando coisas no meio do caminho, que senão você não termina nunca, né? Uma delas é o epistolário de discussão, de debate entre o Luderitz e o Teodoro Braga, né? Outra é como essa constituição, como essa disciplina se desenvolveu pós-37, né, dentro já das concepções das escolas industriais, né? Então, assim, tenho algumas coisas aí na minha mente que eu preciso me aprofundar, né, cada vez mais, mas aí precisa também revisitar o arquivo. Então, acho que a pandemia precisa também dar uma passada. Algumas coisas eu tenho como fazer com aquilo que eu já levantei, né, no primeiro momento, que aqui um alerta, né? Que a Olívia sabe muito bem disso. A proposta inicial da tese era ir até 67, né? De 1909 até 67 foi, graças a Deus, a gente tem orientadores sãos, né, que mostram para a gente que não vai dar, que tem que cortar mais, né? E graças a Deus ela cortou, porque
Senão não tinha saído em 3 anos sobre hipótese nenhuma, né? Mas isso ainda fica guardado. Eu disse, não, eu vou voltar a isso, eu vou revisitar essas ideias, como é que foi posteriormente. Né? Então, é basicamente por aí que eu estou transitando, ainda na história da educação profissional, ainda na história do desenho, mas com outras vertentes. Muito bom, Juan. É bom perceber que o campo está ganhando, né, novos pesquisadores e novos caminhos de investigação. Então, ficamos muito contentes com a sua contribuição, esperamos estabelecer nexos com outros trabalhos, outros pesquisadores, não é? E dizer que esperamos, em outras oportunidades, também um diálogo mais profícuo como esse, seja a partir do desenho, da matemática ou desses experts. É isso, vou pedir licença para concluir aqui a gravação e vamos lá.